2 discípulos estavam caminhando para Emaús quando Jesus se aproximou deles. Eles não reconheceram Jesus e começaram a conversar com ele. Jesus perguntou sobre o que estavam discutindo e eles contaram sobre sua crucificação. Jesus explicou as Escrituras e como elas se referiam a ele. Os discípulos ouviram atentamente as palavras de Jesus. Ao chegarem a Emaús, convidaram Jesus para ficar com eles. Durante a refeição, Jesus partiu o pão e seus olhos se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu de sua vista. Os discípulos ficaram maravilhados e discutiram o encontro. Eles retornaram a Jerusalém para contar aos outros discípulos. Os discípulos refletiram sobre a profundidade das palavras de Jesus. Eles compreenderam a importância de seguir a Jesus como Messias. Jesus falou sobre a missão que tinha pela frente. Os discípulos sentiram-se inspirados pela sabedoria de Jesus. Eles perceberam a importância de seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus falou sobre a vida eterna e o reino de Deus. Os discípulos ficaram maravilhados com a mensagem de Jesus. Eles decidiram seguir os ensinamentos de Jesus com mais fervor. Jesus falou sobre a glória que viria através do sacrifício. Os discípulos compreenderam o chamado de Jesus para servir. Eles sentiram-se tocados pela mensagem de amor de Jesus. Jesus falou sobre a importância de amar e servir aos outros. Os discípulos decidiram dedicar suas vidas ao serviço de Deus. Eles sentiram a presença de Deus nas palavras de Jesus. Jesus falou sobre a necessidade de morrer para dar fruto. Os discípulos compreenderam a metáfora do grão de trigo. Eles refletiram sobre o significado do sacrifício. Jesus falou sobre a recompensa para aqueles que servem. Os discípulos sentiram-se encorajados pelas palavras de Jesus. Eles decidiram seguir o exemplo de Jesus em suas vidas. Jesus falou sobre a importância de seguir a vontade de Deus. Os discípulos compreenderam a profundidade do chamado de Jesus. Eles sentiram-se inspirados a viver uma vida de serviço. Jesus falou sobre a glória que viria através do sacrifício. Os discípulos compreenderam o chamado de Jesus para servir. Eles sentiram-se tocados pela mensagem de amor de Jesus. Jesus falou sobre a importância de amar e servir aos outros. Os discípulos decidiram dedicar suas vidas ao serviço de Deus. Eles sentiram a presença de Deus nas palavras de Jesus. Jesus falou sobre a necessidade de morrer para dar fruto. Os discípulos compreenderam a metáfora do grão de trigo. Eles refletiram sobre o significado do sacrifício. Jesus falou sobre a recompensa para aqueles que servem. Os discípulos sentiram-se encorajados pelas palavras de Jesus. Eles decidiram seguir o exemplo de Jesus em suas vidas. Jesus falou sobre a importância de seguir a vontade de Deus. Os discípulos compreenderam a profundidade do chamado de Jesus. Eles sentiram-se inspirados a viver uma vida de serviço. Jesus falou sobre a glória que viria através do sacrifício. Os discípulos compreenderam o chamado de Jesus para servir. Eles sentiram-se tocados pela mensagem de amor de Jesus.